Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Conexão Global Notícias. No vídeo de hoje, vamos analisar o anúncio feito pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que trouxe declarações fortes sobre o ataque em Washington. Apontou falhas na verificação dos afegãos, criticou a gestão Biden e ainda revelou atualizações importantes envolvendo a Venezuela e a Ucrânia. Aqui você vai entender cada ponto que Karoline Leavitt apresentou, porque essas declarações estão movimentando a política americana e como tudo isso impacta o cenário global. Então fica até o fim, o vídeo está direto, objetivo e cheio de informação quente para você. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho, fazer um comentário sobre o vídeo e dar o like no vídeo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Peço desculpas pelo atraso. Tivemos problemas técnicos, mas estamos prontos, então vamos lá. Começarei a semana com anúncios de agenda para a agitada semana do presidente Trump. Amanhã, o presidente Trump fará sua 9ª reunião de gabinete do ano com seu incrível gabinete, que segue entregando resultados ao povo americano em ritmo recorde. Amanhã, o presidente fará um anúncio no Salão Oval sobre sua iniciativa de criar contas Trump, para impulsionar a economia da próxima geração de americanos. Será um anúncio muito emocionante, especialmente para todos os pais com filhos e bebês pequenos. Na quinta-feira, o presidente Trump receberá os presidentes de Ruanda e da RDC para assinar o histórico acordo de paz e econômico que ele intermediou. Na quinta, o presidente e a primeira-dama celebram a grande tradição americana de acender a árvore de Natal na elipse. E sexta, Trump irá ao sorteio final da Copa da FIFA no Kennedy Center. Vocês verão e ouvirão o presidente todos os dias nesta semana. Tem-me hoje. Ele assume o resto da semana sozinho. A seguir, gostaria de abordar a terrível tragédia que ocorreu na capital de nossa nação na semana passada. Um terrorista estrangeiro, que a administração Biden falhou em verificar adequadamente, emboscou 2 membros da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental, que serviam para proteger moradores e visitantes de Washington, D.C. O sargento da Força Aérea dos Issaquah, Andrew Wolf, foi gravemente ferido no ataque e permanece internado, lutando por sua vida. Tragicamente, a especialista Sarah Beckstrom, do Exército dos EWA, faleceu. Ela tinha apenas 20 anos. O presidente Trump e toda a Casa Branca oram pela recuperação de Andrew, a pedido de seus pais e após sua ligação pessoal com o presidente no fim de semana. Também, mantemos a família e amigos de Sarah em nossas orações durante este momento de dificuldade inimaginável. Sarah e Andrew representam o que há de melhor na América. 2 jovens patriotas dispostos a vestir o uniforme e arriscar suas vidas em defesa de seus concidadãos. Ambos realmente incorporam as palavras profundas de Jesus Cristo no Evangelho. Ninguém tem amor maior do que este, de entregar sua vida pelos seus amigos. Sarah e Andrew são heróis, e jamais esqueceremos seu sacrifício. Isso significa garantir que o monstro responsável por essa atrocidade seja processado com todo o rigor da lei e enfrente a punição mais severa possível. Significa também confrontar a razão pela qual esta atrocidade foi permitida, para que não ocorra novamente. Aqui estão os fatos. O terrorista que abateu a tiros soldados americanos a quarteirões da Casa Branca em uma emboscada era um cidadão afegão que foi trazido para nosso país pela administração de Joe Biden em setembro de 2021, no rastro caótico de sua retirada mal feita do Afeganistão, um dos momentos mais embaraçosos da história de nosso grande país. O fracasso histórico de Biden no Afeganistão ainda assombra o país e nossos militares. Esta rendição causou um atentado suicida, matando 13 heróis americanos em Cabul. E agora, tropas da Guarda Nacional foram baleadas em solo americano pelo mesmo inimigo. Seguimos vivendo as fatais consequências da terrível liderança de Joe Biden. Quase 100 mil afegãos foram liberados no EWA com pouca ou nenhuma verificação.
Ignorou-se a desordem e violência que isso desencadearia nas comunidades e cultura americanas. Milhares de desconhecidos foram sinalizados ao governo Biden por questões de segurança nacional, pública e fraude. Porém, a terrível verdade é que o desastre do Afeganistão é só uma parte da traição total dos democratas ao povo americano nos anos Biden. A tragédia que presenciamos antes do Dia de Ação de Graças serve como lembrete. Milhares de terroristas, criminosos e membros de gangues foram admitidos em nosso país e continuam aqui até hoje. A fronteira agora está segura graças ao presidente Trump, mas a ameaça em nosso interior permanece real e urgente. Essas ameaças à segurança pública já se encontram em nosso território, e o presidente Trump foi eleito com a promessa de encontrá-las e removê-las, tendo já dado passos e feito progressos notáveis para cumprir essa promessa. Mas há mais trabalho a ser feito, porque o presidente Trump acredita que tem a obrigação sagrada de reverter a calamidade da migração em massa descontrolada para nosso país. Assim, o governo Trump está agora reexaminando ativamente todos os afegãos trazidos ao país por Joe Biden. Qualquer indivíduo que ameace nossa segurança nacional ou nossos cidadãos estará sujeito à remoção. O presidente Trump já paralisou a imigração de estrangeiros de países do terceiro mundo que representam alto risco aos Estados Unidos. Por muito tempo, presidentes americanos anteriores apoiaram políticas de imigração autodestrutivas que permitiram que estrangeiros que odeiam abertamente nosso país e não têm interesse em se assimilar à nossa cultura, eles permitiram que esses indivíduos inundassem comunidades americanas pacíficas. Tal abordagem desastrosa esgotou nosso programa social, aumentou o custo da moradia, suprimiu salários e comprometeu a segurança dos cidadãos americanos que cumprem a lei. De fato, segundo o relatório bombástico do New York Times, imigrantes somalis em Minnesota fraudaram quase $1 bilhão em benefícios sob a gestão do governador democrata Walz. O presidente Trump põe fim a essa abordagem perigosa e a América em último lugar. Sua posição está enraizada no bom senso. Após a atrocidade da semana passada, é crucial concluir a operação de deportação em massa do presidente. Os EUA não podem permitir que milhões de estrangeiros ilegais não verificados recebam anistia após quebrarem nossas leis para entrar aqui. Eles devem voltar para seus países de origem. Também é essencial abordar imediatamente a enorme fraude e corrupção que ocorrem há décadas e outros aspectos do nosso sistema de imigração, principalmente quando se trata de pedidos de asilo. Milhões de pessoas que vieram para cá com pretextos falsos e mentiras descaradas agora desfrutam de status legal temporário. O presidente Trump está encerrando esse esquema, e eu ressaltaria que os democratas tentaram bloquear esta administração a cada passo com processo após processo. A verdade é que, mesmo em nosso sistema de imigração legal, presidentes passados falharam em assegurar que todos os futuros cidadãos amem a América, agreguem valor, contribuam para nossas comunidades e se assimilem à nossa cultura. Líderes têm o dever de defender e promover os interesses de seu povo, não de estrangeiros. Os líderes também têm o dever de preservar a integridade e o caráter da identidade nacional de nossa nação. É por isso que o presidente Trump está mais comprometido do que nunca em restaurar a soberania americana, mantendo nossas fronteiras seguras, removendo invasores estrangeiros ilegais e reconstruindo um sistema de imigração legal que beneficie o país. O presidente Trump não tem responsabilidade maior do que defender nossa pátria e nosso povo, e ele nunca hesitará em fazê-lo. Com isso, abro para perguntas. Começaremos com Isabelle Brown, da Nova Mídia. Ela é bem popular na TV, construiu uma ótima mídia independente, podcast e plataforma com o The Daily Wire. Agradeço sua presença, Isabelle. Agradeço o briefing. Muitos americanos, à luz dos eventos recentes que você mencionou, estão começando a dizer que estamos sendo invadidos como país, cultural e logisticamente, devido à imigração. E sabemos que imigração sem assimilação é, de fato, uma invasão.
Então, dadas as recentes declarações do vice-presidente Vance em um campus universitário sobre a redução drástica da imigração legal para resolver a crise e a postagem do presidente Trump na Truth Social na semana passada sobre indivíduos que podem não ser compatíveis com a civilização ocidental, há conversas ou planos sendo elaborados nos bastidores para que a administração implemente ao menos uma ação temporária, moratória imigratória, por exemplo, à luz do que o povo americano pede? Então, Isabelle, ótima pergunta. Eu abordei o cerne da sua questão na minha fala inicial. Eu acrescentaria que a administração Trump limitou mais a migração legal e ilegal do que qualquer governo anterior. E vou te guiar por algumas das ações que tomamos até agora. Primeiro, a administração Trump proibiu viagens para 19 nações, inclusive o Afeganistão. Os vistos especiais de imigrante, uma via legal que muitos afegãos utilizaram para entrar no país, foram suspensos após o trágico tiroteio da semana passada. A entrada de refugiados afegãos foi suspensa no primeiro dia desta administração, e agora as admissões estão essencialmente a zero, com exceção dos africânderes que fogem da perseguição na África do Sul. O Departamento de Estado também intensificou a análise e a verificação de vistos, revogando-os para quem não se alinha aos interesses nacionais. O secretário de Estado tem esse direito, e agimos de forma inédita para isso. Ademais, suspendemos as avaliações de asilo para uma verificação mais aprofundada. E então, não tenho ações adicionais para anunciar hoje. Mas o presidente fez um progresso enorme nesta frente, e é crucial que não apenas protejamos as fronteiras, o que ele fez em tempo recorde. Temos 0 estrangeiros ilegais entrando no país, mês após mês, mas também estamos analisando aqueles que já estão no interior do nosso país, e removendo-os se estiverem aqui ilegalmente, e também analisando esses vistos. Ter um visto no ZUA não é um direito, mas um privilégio. Se for considerado contrário ao interesse nacional, o secretário de Estado pode revogá-lo. Obrigada. Olá, Caroline. Com licença sobre a Venezuela. O presidente disse ontem que o secretário HEGSETH negou que aquele segundo ataque, o segundo ataque relatado a um suposto barco de drogas em 2 de setembro, o secretário disse ao presidente que isso não aconteceu. Para clarificar, só queria que você esclarecesse. Na rede social, o secretário Hegseth não detalhou o ataque. Ele afirmou que as operações americanas na área eram legais e que as notícias eram inventadas. Então, para ser claro, a administração nega que o segundo ataque ocorreu, ou ele ocorreu, e a administração nega que o secretário Hegseth deu a ordem. É a primeira, Gabe, e tenho um comunicado para você. Trump e o secretário Hegseth deixaram claro que grupos narcoterroristas designados presidencialmente são alvos letais conforme as leis de guerra. Sobre os ataques de 2 de setembro, o secretário Hegseth autorizou o almirante Bradley a realizar esses ataques cinéticos. O almirante Bradley agiu bem dentro de sua autoridade e da lei, garantindo a destruição da embarcação e a erradicação da ameaça aos Estados Unidos da América. Eu apenas acrescentaria um ponto para lembrar ao público por que esses ataques letais acontecem. Porque esta administração classificou esses narcoterroristas como organizações terroristas estrangeiras. O presidente tem o direito de eliminá-los caso ameacem os Estados Unidos da América e trafiquem narcóticos que matam nossos cidadãos a uma taxa recorde, o que de fato fazem. Na administração anterior, fentanil suficiente foi traficado para o nosso país para matar todos os americanos muitas vezes. Por isso, a política desta gestão difere drasticamente da anterior. É uma das razões pelas quais o público reelegeu o presidente e apoia o secretário de guerra nestes ataques. Então, só para clarear, o almirante Bradley deu a ordem para o segundo ataque? Ele agiu dentro de sua autoridade. E uma pergunta separada. O presidente, vários dias atrás, disse que era sua intenção perdoar o ex-presidente de Honduras, que era um traficante de drogas condenado, e ontem, no Air Force One, o presidente afirmou que vender drogas no país não justifica prender o presidente para o resto da vida. Qual a diferença disso para o que a administração acusa Nicolás Maduro da Venezuela de fazer? Você está selecionando as palavras do presidente de ontem. Ele também disse que o povo hondurenho o destacou como o ex-presidente Hernández foi incriminado. Isso foi uma clara perseguição excessiva de Biden.
Ele era o presidente deste país, era do partido da oposição, se opunha aos valores da administração anterior e o acusaram porque ele era presidente de Honduras. Houve outros fatos graves no julgamento e eu o encorajo a reportar sobre eles. Advogado teve apenas 3 semanas para o julgamento. Ele disse que sua condenação foi a lawfare da esquerda, que Homers fez acordos com a administração Biden-Harris. Hernandes enfatizou a inexistência de evidências independentes, e sua condenação foi amplamente fundamentada em depoimentos de criminosos confessos que almejavam atenuar suas penalidades ao colaborar. O presidente ouviu as preocupações de muitos, como faz. Ele tem autoridade constitucional para conceder clemência a quem julgar digno. Jackie. Obrigada, Caroline. Sobre a pergunta de Gabe, você disse que o ataque subsequente foi legal. Que lei é esta que não permite que haja sobreviventes? O ataque de 2 de setembro foi em legítima defesa para proteger americanos e interesses vitais dos Estados EWA. O ataque ocorreu em águas internacionais, conforme a Lei de Conflitos Armados. Então, Sobre este perdão ao presidente das Honduras, isso não mina a mensagem da administração, especialmente quando há republicanos no Congresso que defendem ataques a narcoterroristas, mas perdoam um traficante de drogas condenado? isso de alguma forma dificulta para os membros do seu partido defenderem as políticas da sua administração? Não creio, Jack. O presidente Trump foi bem claro na defesa do território americano contra o tráfico de narcóticos ilegais, por terra ou mar. Ele também deixou claro que quer corrigir os erros do Departamento de Justiça instrumentalizado pela administração anterior. E Wade, vou te chamar porque acho que estamos de blazers combinando hoje. Comentaria. Grandes mentes. Grata, Caroline. Então, só para ser claro, o almirante Bradley ordenou o segundo ataque porque ainda havia sobreviventes após o ataque inicial, como Jack e Gabe perguntaram. Como eu disse, almirante Bradley agiu conforme sua autoridade e a lei. Ele garantiu a destruição do barco e a eliminação completa da ameaça representada pelos narcoterroristas aos Estados Unidos. Então, a ordem inicial do secretário Hegseth foi matar todos e veio do presidente Trump? Eu vi isso citado no Washington Post. Rejeitaria que o secretário da Guerra tivesse dito tal coisa. No entanto, o presidente deixou claro que se narcoterroristas traficarem drogas ilegais para os EUA, ele tem autoridade para eliminá-los. É o que este governo faz. Dani. E sobre a ressonância? Porque o presidente Trump disse ontem que divulgaria os resultados de sua ressonância magnética. Isso está acontecendo agora? Está acontecendo agora. Este é um resumo do médico do presidente e vamos divulgá-lo imediatamente. Minha equipe preparou tudo para vocês. Eu lerei e receberão o documento. No abrangente exame físico do presidente Trump, realizaram-se imagens avançadas, pois homens de sua idade se beneficiam de uma avaliação minuciosa da saúde cardiovascular e abdominal. O objetivo dessa imagem é preventivo, identificar problemas cedo, confirmar a saúde e assegurar a vitalidade e função a longo prazo do presidente. A imagem cardiovascular do presidente Trump estava normal, sem evidência de estreitamento arterial ou anomalias cardíacas ou vasculares. As câmaras cardíacas e os vasos apresentam tamanho e aspecto normais, sem inflamação ou coágulos. Seu sistema cardiovascular está em excelente saúde. Sua imagem abdominal também está normal. Todos os órgãos principais parecem muito saudáveis e bem perfundidos. Tudo avaliado funciona nos limites normais, sem preocupações agudas ou crônicas. Em suma, essa avaliação detalhada é padrão para exames de executivos na idade do presidente Trump, confirmando sua excelente saúde geral. Novamente forneceremos. É bem detalhado. E o presidente prometeu ontem por transparência e cumprimos hoje. É isso. Dani. Obrigada, Caroline. Voltando à Venezuela, pode confirmar que o presidente Trump terá uma reunião com sua equipe de segurança nacional no Salão Oval hoje sobre a Venezuela? E o que eles vão discutir? Eles esperam chegar a uma decisão final sobre isso? Por transparência, o presidente se reunirá com sua equipe de segurança nacional sobre este e outros assuntos. Ele se reúne frequentemente com sua equipe de segurança nacional. Como comandante em chefe, é sua responsabilidade garantir a paz mundial.
Não vou detalhar os pormenores da reunião do presidente com sua equipe de segurança nacional no Salão Oval, mas confirmo com satisfação que ela está acontecendo. Pode nos dizer qual a posição sobre as tropas americanas? Tropas em solo são uma possibilidade lá? Sei que já respondeu, mas qual a situação operacional atual? Na Venezuela? Minha resposta anterior é a mesma. Há várias opções à disposição do presidente que estão em pauta e deixarei que ele as aborde. Ed. Ed, obrigado, Caroline. Os EUA fecharam um acordo comercial de fármacos com o Reino Unido, onde pagarão 25% a mais e a economia voltará aos consumidores. Que garantias há de que essa economia realmente beneficiará o consumidor americano e não será retida pela empresa? Serei franca, Ed. Terei a resposta para essa pergunta após a coletiva. O resgate americano, sabe, financiou uma série de programas de renda universal. Eu te daria a resposta. Puxa, meu especialista. O plano de resgate americano financiou vários programas de renda básica universal. Cook County, Illinois, estende o programa até 2026 com 7,5 milhões de impostos. O que a Casa Branca acha? Te darei a resposta após a coletiva, Ed. Duas. Pode ir. Certo. Depois o Andrew. Em nome da transparência, a Casa Branca apoia a liberação do vídeo do Departamento de Defesa sobre os ataques de 2 de setembro àqueles barcos militares e sobre o perdão presidencial, porque o presidente corretou a pena de David Gentile recentemente. Ele era um executivo de private equity, cumpriu 12 dias de sua pena de 7 anos. O promotor disse que ele fraudou 1,6 bilhão de dólares com milhares de vítimas, como veteranos, agricultores e professores. Por que o perdão? Sua primeira pergunta, essa não é minha decisão. Encaminho-o ao Departamento de Guerra. É uma decisão que o presidente, ele mesmo, deve tomar. Sobre a segunda pergunta, ele comutou a pena do Sr. Gentile. Gentile, que é o ex-CEO e cofundador da GBP Capital Holdings. A GBP, diferentemente de outras empresas, fazia distribuições anuais aos investidores. Em 2015, a GBP revelou aos investidores que poderia usar o capital deles para pagar algumas distribuições, em vez de usar as operações. Mesmo divulgado aos investidores, a Justiça de Biden alegou que era um esquema Ponzi. A GBP havia comunicado explicitamente aos investidores o que ocorreria, minando a alegação. No julgamento, o governo não conseguiu ligar nenhuma fraude ao Sr. Gentile. Em suma, mais um exemplo de instrumentalização da justiça da administração anterior, levado ao presidente, que resultou nesta comutação. Então, digamos que foram defraudadas. Acabei de lhe ler um resumo detalhado do porquê a comutação foi feita. Carol. Claro, no meio o de gravata vermelha. Disse, Sr. Grato, Caroline. Andrew e depois você. Ok, após a congressista Marjorie. Andrew, desculpe. Renúncia precoce. Relatórios recentes indicaram que outros republicanos da Câmara poderiam seguir o exemplo. O presidente está preocupado, em vista desses relatos, com a saída antecipada de outros republicanos da Câmara e as aposentadorias anunciadas recentemente? Olha, eu acho que o presidente mantém relações muito boas com a grande maioria, talvez com exceção de um ou dois, e acho que muitos nesta sala sabem a quem me refiro. Relações muito boas com membros do Capitólio dentro do Partido Republicano. E o presidente é o líder incontestável do Partido Republicano. Acho que uma pesquisa da CNN revelou que mais de 90% dos republicanos ainda apoiam o presidente Trump como líder. Assim, ele e toda a sua equipe na Casa Branca mantêm ótimas relações. E claro, temos uma margem estreita na Câmara, e o presidente deseja que isso continue. Andrew, prossiga. Tenho duas para você. Primeiro, o ataque na Venezuela. Você disse que esse segundo ataque estava em total acordo com a lei do conflito armado. Contudo, o próprio manual da Marinha, que aborda a lei da guerra, estabelece que disparar especificamente contra sobreviventes de uma embarcação naufragada é um exemplo de crime de guerra proibido pela lei e pela lei do conflito armado. Então, como? Aquele segundo ataque estava, seguindo a lei do conflito armado, e a segunda, imigração. De novo, Andrew, reitero que o ataque ocorreu em águas internacionais, conforme a lei do conflito armado. E como perguntaram sobre o Congresso relacionado à Venezuela, devo adicionar que o secretário Hegseth conversou com membros do Congresso que manifestaram preocupações no fim de semana.
E também houve 13 briefings bipartidários para o Congresso sobre os ataques na Venezuela. Várias revisões de documentos permitiram a membros do Congresso analisar a opinião confidencial do DOJ, do Escritório de Aconselhamento Jurídico e documentos afins. 29 senadores e 92 representantes revisaram esses documentos. Destes, cerca de 2/3 são democratas. Foram disponibilizados a todos os 100 senadores, a todos os 435 membros da Câmara e aos conselheiros gerais das comissões relevantes, de forma bipartidária, para sua análise. E sobre imigração, em sua introdução, você declarou, e cito, líderes também devem preservar a integridade e o caráter da nossa identidade nacional. Pode, explicar o que entende por integridade, caráter e identidade nacional? E como refugiados, pessoas de zonas de guerra buscando refúgio seguro na América, como muitos de nossos antepassados aqui, não contribuiriam para a integridade, caráter ou identidade nacional de nossa nação? O que não contribui para o caráter e a integridade de nossa nação são os refugiados que vêm aqui com a suposta condição de asilo, fugindo da perseguição e depois abusam do nosso sistema, lesando os contribuintes americanos. E como apontei, o The New York Times, a seu favor, embora com 6 meses de atraso, relatou como imigrantes somalis em Minnesota lesaram os contribuintes americanos. Na verdade, 86 pessoas foram acusadas em um esquema de fraude generalizado em múltiplos programas em Minnesota. Dessas 86, 78 são somalis, 91% delas acusadas. Até agora, 59 dessas pessoas foram condenadas por seus papéis em esquemas de fraude que roubaram $1 bilhão dos contribuintes. Num esquema, uma organização sem fins lucrativos e suas afiliadas somalis disseram ter alimentado milhares de crianças americanas na pandemia. Eles foram ressarcidos por essas refeições pelos contribuintes. Contudo, promotores federais descobriram que a maioria dessas refeições nunca chegou a crianças famintas. Os líderes dessas organizações gastaram o dinheiro em casas, carros e imóveis na Turquia e Quênia. Outro esquema envolveu centenas de organizações reembolsadas por serviços para ajudar pessoas em risco de rua. Os serviços nunca foram entregues. Tudo isso ocorreu sob a liderança democrata em um estado democrata, onde esses refugiados e imigrantes chegam aos Eisenhower. Eles abusam do nosso sistema, esgotando recursos que deveriam ir para americanos cumpridores da lei e contribuintes. Este presidente não vai mais aceitar isso. Rachel, obrigado, Caroline. Retomando a reportagem do The Washington Post, grande parte da preocupação de democratas e republicanos está nos sobreviventes. Por que a administração não confirma, nega ou divulga se havia sobreviventes após o ataque inicial? Que ameaça representariam 2 sobreviventes agarrados aos destroços do barco? repito, como disse, creio que vocês não estão escutando a declaração que lhes forneci. O almirante Bradley agiu dentro da lei e de sua autoridade, dirigindo o confronto para garantir a destruição total do barco e a eliminação da ameaça dos narcoterroristas aos Estados Unidos. Para mais perguntas, eu o encaminharia ao Departamento de Guerra. Obviamente, não estive no confronto. Caroline, só sobre a política do governo para sobreviventes. Houve alguma alteração na política depois do ataque ocorrido em 2 de setembro? O The Washington Post relatou que 2 sobreviventes morreram no segundo ataque, mas em outubro, 2 foram resgatados e voltaram à Colômbia e ao Equador. Houve decisão de tratar sobreviventes diferente após esses ataques? Pelo meu conhecimento, não. Steve. Foi confirmado que ele falou com o líder venezuelano. Estão negociando a saída dele? Há um acordo de asilo em andamento? O presidente, como sabem, ontem no Air Force One declarou: "Não comentarei, mas falei com ele, em prol da transparência." Então pronto, você tem a confirmação. Deixarei que ele dê mais detalhes daquela conversa, se assim desejar. Steve Witkoff segue para Moscou. Quão perto de um acordo da Ucrânia? Creio que a administração está otimista. Claramente, você notou, Steve, que toda a equipe do presidente, incluindo o enviado especial Witkoff, o secretário Rubio, o vice-presidente, o próprio presidente e o secretário Hegseth, tem se empenhado muito nesse esforço, e todos desejam o fim desta guerra.
Assim, ontem, domingo, tiveram conversas muito proveitosas com os ucranianos na Flórida. Agora, o enviado especial Witkoff vai à Rússia. Esta diplomacia de vai e vem da administração permite falar igualmente com ambos os lados. Pontos foram registrados e refinados. Sobre os detalhes, deixo que os negociadores tratem, mas estamos confiantes de que esta guerra possa, enfim, terminar. Steven. Obrigado, Caroline. Tenho uma pergunta sobre a Ucrânia e depois uma clarificação sobre as mudanças na imigração. Sobre a Ucrânia, o presidente Trump afirmou ontem que a corrupção não auxiliou a paz após a renúncia do principal assessor de Zelensky, Andriy Yermak. A administração anterior afirmou neste pódio, e cito, não há indício de corrupção generalizada envolvendo recursos americanos na Ucrânia. Qual é a visão da administração Trump sobre a corrupção após a renúncia de Yermak e como isso afeta as negociações de paz? O presidente, como disse ontem, deixou claro que a corrupção não ajuda. Ele não quer que os dólares dos contribuintes americanos sejam desperdiçados. Por isso, ele encerrou os pagamentos sem fim da administração passada para financiar esta guerra. Os EUA vendem armas à OTAN, que as envia à Ucrânia. É bem diferente de os americanos financiarem uma guerra distante com cheques em branco. Isso não diminui a determinação do governo de encerrar esta guerra, mas reflete o desejo do presidente de sempre priorizar o povo e os contribuintes americanos. Sobre imigração, você mencionou que haveria uma revisão dos afegãos reassentados pela administração anterior. Muitas mudanças ocorrem no asilo e para portadores de green card. O que os 2 milhões de pessoas com pedidos de asilo pendentes ou 1 milhão de pessoas dos 18 outros países devem saber sobre o que está acontecendo na revisão? Qual é a situação dessas outras pessoas? Eles estão parados para a revisão. O Departamento de Segurança Interna leva isso muito a sério, pois não permitiremos que soldados, como os que vimos nas ruas americanas semana passada, sejam mortos por estrangeiros que tiveram o privilégio de vir aos Estados Unidos. E este não é o único caso de afegãos perigosos que Joe Biden deixou entrar e prejudicaram os americanos. Um cidadão afegão, admitido sob a gestão Biden via a Operação Aliados Bem-vindos, atirou em 2 policiais de Fairfax, Virgínia, durante uma abordagem rotineira. Ele foi morto em fogo cruzado após declarar: "Eu devia ter servido com o Talibã." 2 afegãos também tiveram status legal pela administração Biden, sendo presos e processados por planejar um ataque terrorista em Oklahoma às vésperas da eleição de 2024. Lembramos bem, possuíam centenas de munições e juraram lealdade ao PNOS-IS. Um afegão, na lista de vigilância terrorista, foi detido pela patrulha de fronteira em 2024, mas liberado em nosso país pela administração Biden. Novamente, ressaltemos o absurdo. A patrulha de fronteira deteve um terrorista e a administração Biden, por suas políticas frouxas, ainda permitiu a entrada dele no ZUA. Acho que todos nesta sala, quer queiram admitir ou não querem esse indivíduo morando ao seu lado em sua vizinhança americana. E esse indivíduo foi posteriormente preso novamente, depois de ter permissão para viver livremente no ZUA por mais de 1 ano. Outro estrangeiro ilegal afegão, detido em 2025 pelo ICE e condenado por agressão, pôde ficar no país pela administração Biden. Tenho mais exemplos aqui. Posso fornecê-los a quem quiser. John. Obrigado, Caroline. Feliz dia de ação de graças. E sua jovem família. Espero que goste. 2 perguntas não relacionadas. A primeira sobre o Afeganistão. Meu filho e eu passamos pelo local do terrível tiroteio, cerca de 1 hora antes de tudo acontecer. Então, para quem está aqui, saiba que isso é real. Você detalhou todos esses afegãos não verificados que foram admitidos pela administração Biden. Tivemos um que iria explodir um edifício do DHS. Poderia detalhar o que a administração Trump faz para revistar os que estão aqui, para evitar uma repetição do ocorrido quarta-feira? Certo. Posso lhe dar 2 pontos principais. Para detalhes, encaminho-o ao DHS, pois lideram este trabalho. Posso assegurar que a secretária Noem está completamente engajada. Falei com ela e sua equipe, e eles estão empenhados em direcionar recursos para esta questão.
Contudo, todas as adjudicações de asilo foram pausadas. Os vistos especiais de imigrante, utilizados por muitos afegãos na gestão Biden, também foram suspensos. Ressalto que a administração Biden foi responsável pelo pecado original que causou a trágica morte semana passada, a desastrosa retirada do Afeganistão. Ele foi o responsável pela Operação Aliados Bem-vindos, algo que este governo e as pessoas aqui presentes na administração anterior apoiaram inteiramente e garantiram aos americanos que não haveria riscos ou danos para eles. E como mostrei em muitos exemplos, isso infelizmente não se tornou verdade. Basta perguntar às famílias desses dois corajosos guardas nacionais, um deles já falecido e o outro lutando pela vida. Então, o presidente está totalmente focado nisso, e infelizmente esses eventos nos lembram a importância da operação de deportação em massa continuar. Mais uma pergunta, Caroline. Apenas um breve acompanhamento. A Casa Branca lançou hoje um novo portal de notícias falsas, o que considerei interessante. Qual é o seu principal objetivo com isso, afinal? Afinal das contas? E vocês vão citar os nomes das redes de notícias e também de alguns correspondentes, alguns que talvez estejam aqui hoje? Sim, estamos. Fico feliz que notou para o desânimo de alguns de seus colegas, John. E creio que se alinha à nossa promessa inicial de responsabilizar a mídia. Porque, infelizmente, e lidamos com isso o dia todo, todos os dias por aqui, há tantas notícias falsas que, infelizmente, são escritas, com descrições imprecisas de reuniões que aconteceram. Tudo se baseia em fonte anônima. O padrão jornalístico, infelizmente, despencou neste país e, novamente, lidamos com isso diariamente. Uma fonte anônima, sem credibilidade, pode ligar para um repórter em Washington, dizer, ouvi isso, e logo aparece na primeira página do The New York Times. É realmente incompreensível. Agradecemos aos jornalistas, alguns nesta sala, que buscam comentários, que tentam acertar e alguns permanecem. Contudo, a torrente de notícias falsas que este edifício divulga diariamente é francamente exaustiva de gerir e exige constantes defesas contra tais ataques e inverdades. E quero destacar uma reportagem falsa do fim de semana, do The New York Times, antes de vocês irem, que abordou cerca de 1/3 da agenda presidencial, sugerindo que ele estaria fazendo menos que no primeiro mandato ou que talvez não fosse apto para o cargo. Isso é inequivocamente falso e é profundamente lamentável que esta matéria tenha sido escrita pela mesma fonte e pelo mesmo repórter que escreveu. Biden está 100% bem após tropeçar ao entrar no Air Force One. A mesma fonte. O mesmo repórter que declarou que o presidente Trump não estava apto para a função. Estão de brincadeira? Vocês o veem quase diariamente. Ele é o presidente mais acessível da história, sempre em reuniões. Outra. Biden é declarado saudável e vigoroso após seu exame físico presidencial. Não vejo manchetes assim sobre este presidente. O mesmo repórter do mesmo veículo escreveu falsamente no fim de semana que o presidente Trump não está apto. Garanto que ele está totalmente apto. Vocês mesmos constatam isso todo dia, e o médico do presidente já forneceu 3 relatórios detalhados sobre a saúde dele. Assim, encerro por hoje. Nos vemos amanhã. Obrigada. Obrigado, Caroline. Depois de ouvir tudo o que Caroline Leavitt disse, dá para perceber que o clima dentro da Casa Branca é de alerta máximo. Ela deixou claro que o ataque em Washington foi um divisor de água e que o governo considera este caso uma prova das falhas de verificação da gestão Biden. A forma como ela falou sobre os afegãos admitidos em 2021 mostra que vem aí um movimento grande de revisão e deportações, e isso vai gerar muita discussão política. Quando Caroline explicou sobre os ataques navais na Venezuela, ficou evidente que a administração Trump não pretende recuar em ações cinéticas. Ela defendeu totalmente o secretário Pete Hegseth. Ela disse tudo o que foi autorizado e que os alvos eram narcoterroristas, ou seja, linha dura total. Já sobre a Ucrânia, Caroline reforçou que o governo quer o fim da guerra, mas sem financiar conflito com cheques em branco.
Ela disse que corrupção não ajuda e que a nova estratégia é vender armas via OTAN para evitar gastos diretos do contribuinte americano. No fim, a impressão que fica é que Caroline tentou mostrar força, organização e foco em segurança nacional. Se isso será suficiente para reequilibrar a narrativa, a gente vai acompanhar nos próximos capítulos. Se você gostou do vídeo e de nossa análise, eu te convido a fazer sua inscrição no canal Conexão Global Notícias, ativar o sininho para todos, pois assim o YouTube vai te informar quando postarmos vídeo.